Uma boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos à nossa mesa de encerramento da nossa terceira SACBio. É um prazer para a gente receber vocês aqui hoje. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante que não poderia ficar faltando na nossa terceira semana acadêmica da SACBio. Bom, para começar, vamos começar aí com os recados iniciais. Mais uma vez aí, lembrando, né, a lista de presença, ela vai estar no nosso chat ao longo da transmissão. E ao final do vídeo, ela vai estar na descrição do vídeo durante 24 horas. Então, não esqueçam de preencher a lista de presença, ela é fundamental. Bom, o meu nome é Ana Maria Medeiros, eu sou estudante do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas aqui na UFB, Campus Florestal. Hoje estou aqui representando a comissão coordenadora para a nossa atividade, né? Hoje nós temos a nossa atividade de encerramento de uma semana aí que foi construída pelos estudantes, para os estudantes e ainda aberta ao público, né? Um evento gratuito, construído aí com muito carinho, teve muita gente, muitas mãos envolvidas nesse evento. E é um prazer enorme para a gente, inenarrável para a gente, ter construído esse evento e que foi tão bonito que, assim, consideramos histórico, né? Um evento histórico para a gente. Bom, hoje a gente vai ter uma mesa e a temática dela é divulgação científica, desafios no ensino de biologia para a formação de cidadãos conscientes. Cidadãos conscientes. E junto comigo, mediando essa mesa, eu gostaria de chamar o professor Rigolon, Rafael Rigolon, da Universidade Federal de Viçosa. Ele é de Viçosa mesmo, ele não é aqui de Florestal, mas é um parceirão nosso aqui de Florestal. Bom, o Rafael, ele possui licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Maringá. Ele é mestre em Educação para o Ensino de Ciências e Matemática pela mesma instituição. É doutor em Ensino de Ciências e Matemática pela Unesp e atualmente é professor da UFB com experiência na área de didática em ciências, com ênfase em ensino de biologia e ciências, atuando principalmente nos temas analogias quantitativas, ensino com analogias, etimologia e pronúncia do latim científico, metodologia de ensino e formação docente em biologia. Então, seja muito bem-vindo, Rafael. Um prazer enorme ter você aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Ana. E aí, gente, boa noite. Bom, eu sou de casa, né? Então, estamos em casa. Fico aqui tão confortável como se eu estivesse ao vivo aí com vocês, né, com o pessoal de Florestal, como eu estive na semana acadêmica do ano passado, né, na anterior. Foi muito boa. E esse ano está mantendo a mesma qualidade. Então, logo de cara, já dou os parabéns aí para a comissão organizadora, para todos os envolvidos. Show de bola, tá? Bom, e é com uma satisfação tamanha que hoje a gente vai poder conversar um pouquinho, ouvir experiências e trocar umas figurinhas com três expoentes aí da comunicação científica, da divulgação científica, como queiram, né? E é para fechar com chave de ouro mesmo, né? Sabemos que essa é a última atividade da semana e não poderia ser melhor. Então, hoje eu vou mais ouvir do que falar, porque a gente tem muito a aprender aqui com a experiência dele, tá? E aí nós vamos conversar hoje aqui com a Daniele Barros, ela é da Federal do Sul da Bahia e tem bastante experiência aí com um projeto de extensão que é o CIART, tá nas plataformas aí em redes sociais e outros projetos mais que ela está envolvida também, tá? E vamos poder conversar. A Lucy Souza é do Museu da Amazônia. E eu estou curioso para saber como é que funciona esse museu diferente aí da Amazônia e quais são os perrengues que a gente está passando para a ciência ter voz e vez, né, gente? Então, vamos contar com ela também. E o Lucas Gonçalves, que é da Federal aqui de Minas, né, da UFMG, aqui pertinho. Ele participa do laboratório de microbiologia e também está envolvido com página de divulgação científica da microbiologia da UFMG, tá? Então, eu deixo agora para a Ana apresentar os convidados. Vocês fiquem bem à vontade. Lembrando que nós temos aí 15 minutos, mais ou menos, para todos falarem.
e para a gente poder mais conversar depois, né, do que gastar o tempo tanto agora. Então, beleza, gente. Obrigado pelo convite. Vamos prosear sobre divulgação científica. Vamos lá. Então, bora lá. Bora lá, então. A nossa primeira convidada é a Daniele Barros, e ela é professora adjunta da UFSB. Ela é doutora em ciências na área de ensino de biociências e saúde, na Fiocruz. Ela é mestra em ciências pelo programa de pós-graduação em informação e comunicação em saúde, da Fiocruz também. É especialista em análises clínicas e gestão laboratorial, especialista em ensino de biociências e saúde na Fiocruz, graduada em ciências com habilitação em biologia pela UNEB e coordenadora dos projetos CIART, Cartosine e Jogoteca da UFSB. Seja muito bem-vinda, Daniele. Um prazer enorme receber você aqui hoje. Boa noite. Vocês me ouvem bem? Sim. Certo. Então, vou mandar ver aqui para a gente aproveitar ao máximo. Então, já fui apresentada, não estou sozinha. Eu coloco esses símbolos no primeiro slide para dizer que eu faço parte de uma série de coletivos, de grupos e de projetos, e eu agradeço muito por isso. Eu queria começar a minha fala destacando um acontecimento, né? Em maio de 2019, num contexto político que a gente vive, houve muitos que estão me assistindo devem estar lembrando disso, houve um corte nas verbas da educação. E esse foi um momento muito oportuno em que a gente teve que se movimentar, né? Tivemos que ir às ruas para conversar com a população. E quando a gente foi às ruas, a gente teve algumas constatações, né? Primeiro, de que a gente precisava destacar a importância da ciência e da educação, da ciência, da tecnologia e da educação, para divulgar isso para a sociedade, porque naquele momento a gente percebeu que a população, pelo menos aqui na nossa cidade, não conseguia enxergar a importância da universidade, desconhecia algumas universidades, desconhecia as pesquisas que são realizadas aqui, e a gente teve que ir às ruas para criar um vínculo, né, retomar esse contato com a população, a importância da pesquisa, a importância dos pesquisadores, a importância de se ter um pensamento crítico, né, ou seja, um pensamento que a gente possa aprender a pesquisar, aprender a questionar, a identificar o que seriam as notícias falsas, né? E aí a gente chegou à conclusão de que as pessoas na nossa cidade desconheciam as nossas instituições, desconheciam a importância das universidades, dos institutos de pesquisa, que muitos não estabeleciam uma relação entre a ciência do cotidiano com aquilo que é visto de uma forma estereotipada, como se ciência fosse imaginar a NASA, ou que a ciência é a imagem daquele cientista maluco, excêntrico, né? Então, a gente chega à conclusão, que não é nova, de que não basta fazer ciência, é necessário uma educação e uma comunicação científica. E aí a gente foi ao UNEB, ao IFBaiana, ao UFSB, eu vou passando as imagens, porque minha apresentação é um bate-papo, né? Que eu trago alguns prints e imagens para a gente conversar. Então, os referenciais que eu trago para essa conversa é o da alfabetização científica, que é aquele momento que você aprende, fazendo analogia com a alfabetização, seria quando a gente aprende a ler, mas não é só isso, né? A gente sabe que é uma leitura crítica que se faz, e para a gente fazer uma leitura crítica, a gente precisa nos enxergar nesse mundo, qual é o nosso lugar de fala, quem somos nós nessa estrutura social, então a leitura crítica, e o letramento científico é a partir dessa caixa de ferramentas que a gente tem, que a gente aprende ao ter conhecimentos básicos e mínimos da ciência, é que a gente continue aprendendo e continue fazendo avaliações, juízos de valor, porque até para a gente ter uma opinião de algo, a gente tem que conhecer minimamente esse algo e saber variáveis, prós, contras, enfim, conhecer, né? E a gente chega na cultura científica, que é parte disso tudo, né? O que é cultura científica? Os termos, a linguagem, a natureza da ciência, conhecer as metodologias, né? Para tanto, né, com base nisso, a gente consegue desenvolver uma consciência crítica, uma consciência política, não estou falando de partidarismo, né? Para, de fato, fazer uma ciência cidadã, né?
para que seja uma ciência com participação, para que a gente enxergue os nossos problemas e a gente possa transformar essa realidade. Então, vou passar aqui um flash rápido de mim, né? Eu sou formada na UNEB, eu sou um ser humano, né? Eu vou falar da minha visão da divulgação científica a partir da minha experiência, né? Eu fiz licenciatura na UNEB de Teixeira de Freitas, na universidade que eu estudei, eu voltei como professora substituta e depois eu passei no concurso da Federal daqui, com muito orgulho, e eu sempre trago isso para as minhas falas e para os alunos para dizer, se você quiser, você também pode. Eu cheguei a fazer o curso de graduação na UESC de comunicação, porque eu amo a ciência e amo a comunicação, as artes, lidar com os outros, né? Então, essa formação, que eu vou falar rápido sobre as minhas inspirações, foi culminar nos projetos, que é o projeto Ciarte, que é o projeto guarda-chuva de tudo que eu tenho feito. Inspirações, Ciência Hoje, National Geographic, séries de ficção científica, além da imaginação, Cosmos. Eu sempre gostei muito do rádio, né? CSI, tinha alguns brinquedos que às vezes nem eram meus, mas eu brincava que tinha correlação na ciência. Isso foi desenvolvendo esse aspecto lúdico, né? Esse interesse. Quando eu estava terminando a graduação na UNEB, eu consegui um estágio no Instituto Baleia Jubarte, a quem eu devo muito, né, por eu ter conseguido trabalhar a educação popular, a educação científica, porque eu trabalhava na área de educação ambiental nas escolas de Caravelas. Então, foi muito rico para mim, né, nessa perspectiva. Então, era teatro, apresentações. Eu, eventualmente, fui em alguns cruzeiros de pesquisa, mas o meu forte era na rádio, nas escolas, desenvolvendo estratégias lúdicas de educação. Ou seja, todo o conhecimento de pesquisa que a Baleia Jubarte desenvolvia, a gente tinha que fazer divulgação científica junto à população, que não só nas escolas, em diversos espaços. Então, na especialização, eu trabalhei estudando o perfil epidemiológico da tuberculose, e em uma outra especialização, eu desenvolvi um material educativo em forma de mangá, de história em quadrinhos, de forma conjunta com os alunos de uma escola de São Gonçalo, sobre tuberculose. No mestrado, voltei à minha paixão, né, de rádio, comunicação, que também divulgação científica, que era a produção de um programa de rádio, que era feito por pessoas que eram atendidas na área da saúde mental, no Rio de Janeiro. Foi muito rico para mim. A Fiocruz, na verdade, foi assim, uma escola muito, muito importante para mim. E no doutorado, eu fiz um mapeamento de materiais educativos sobre ciências e saúde, desenvolvidos no IOC, no Instituto Oswaldo Cruz, e propus uma metodologia de avaliação desses materiais a partir do processo criativo de quadrinhos e fanzines, tudo sobre ciências. Então, venho trabalhando com vídeos, podcasts, almanaques, quadrinhos, teatros, uma série de estratégias, né? A gente teve um projeto iniciado em 2014, que era o uso de equipamentos de proteção de biossegurança de forma correta. Então, a gente fez um fanzine chamado Jalecando, que aborda a questão do uso correto. Os zines nas ciências, que bom, que não é novidade, tem muitos, né, muitos fanzines na área da ciência. O Gibi, o Zine, da UFSCar, foi um dos primeiros zines que eu conheci na área da ciência. Eu vou deixar aqui na tela para depois vocês voltarem e dar uma olhada, né? Tem o nosso projeto Cartozine, que é de fanzines cartoneiros. Então, fanzine é uma revista artesanal, que é feita por todo o processo a gente que faz, e aí essa proposta do fanzine cartoneiro une o livro cartoneiro com o fanzine. Eu vou passando aqui porque eu tenho mais coisa para comentar com vocês. Antes da pandemia chegar, a UFSB ela já trabalha com os CUNES, né, que são os colégios universitários, que têm uma proposta de ensino que mescla, híbrido, tem o ensino metapresencial, e a gente desenvolveu oficinas criativas à distância. Tem o projeto Jogoteca UFSB, que trabalha com ciência, saúde, na perspectiva de que os próprios alunos que criam jogos, né? Então, eles criam jogos, descrevem o processo criativo dos jogos, eles têm que lidar com os conteúdos, avaliam os jogos entre eles, é bem legal. E aqui tem algumas imagens dos jogos de etnobotânica, sobre corais, sobre evolução, sobre determinantes sociais da saúde, RPG, com vários formatos. Agora, na pandemia, a gente se viu com problema, porque eu tenho uma afinidade mais com o material analógico, mas a gente usou a proposta da gamificação, unindo com o Google Formulário, e fizemos um microgame, que é uma atividade gamificada que simula uma ida a campo para fazer uma coleta de macrofungo.
e o objetivo é fazer a identificação do filo. Então, o trabalho de fanzines, jogos, quadrinhos, tudo isso, ele tem uma perspectiva acadêmica, em que o aluno, geralmente, eu peço para fazer um resumo expandido, com toda a estrutura científica de introdução, metodologia, objetivo, metodologia e tal, mas eles, além de fazer esse jogo, eles apresentam para os colegas e avaliam, né? Então, a gente já teve uma série de experiências de trabalhos apresentados, né? E aí eu acho, assim, que a divulgação científica, utilizando humor, memes, quadrinhos, né? A cultura pop é muito desejável. Agora a gente está com um projeto de pesquisa de perfil epidemiológico de Covid no nosso município de Teixeira, e aí não tinha como a gente não fazer uma abordagem de extensão, que é com educação popular, uma linguagem acessível e direta, para divulgar os gráficos que estão na linguagem dos nossos pares, né, de uma maneira mais simples, para que a população compreenda a situação da Covid aqui na cidade. Então, para a segunda parte, já finalizando, né, por que divulgar a ciência de forma acessível, né? Porque a gente vive uma guerra de narrativas. Eu fiz uma sequência de prints para poder fazer um exemplo final da minha fala, né, sobre o uso de máscara. Então, como se não bastasse a gente lutar contra a pandemia em si, a gente tem que lutar pela vida. Então, a gente sabe que o uso de máscara, ela protege, quando eu uso uma máscara, eu protejo mais os outros do que a mim mesma, né? Então, tem esse infográfico aqui que mostra bem isso, eu não vou detalhar. Então, é importante que todos usem para que diminua essa circulação. Só que falar de divulgação científica é falar de pontos sociais também, né? É falar da desigualdade. Ou seja, enquanto tem gente que pensa a máscara como um acessório de moda, existem pessoas que nem têm máscara, existem pessoas que, numa perspectiva étnica, se ela usar a máscara, ela pode ser presa ou morta. Tem gente que está trocando máscara por alimento, né? E tem gente que tem a máscara que não respeita, não é uma N95, né? Outra narrativa, né? Enquanto existem pessoas que estão cansadas do isolamento, eu também estou, né? Mas tem gente que não tem nem casa para se isolar, para ficar em casa. E tem gente que não tem opção, que precisa trabalhar. Então, são narrativas que circulam, né? E que diariamente fazem com que a gente tome decisões ou não. A questão política, né? Então, tem um estudo feito por um grupo de pesquisadores de 3 instituições que mapearam que a fala do nosso presidente, ele tem matado mais dos seus eleitores, ou seja, pessoas que acreditam na perspectiva dele e seguem o que ele diz. E aqui do lado tem a narrativa, a funcionária levou um soco de cliente que se recusou a usar máscara em supermercado. Aqui é uma matéria sobre a questão de uma meia-culpa da ciência, né, de cientistas que fala que a gente sempre teve uma grande dificuldade de se comunicar com a população, né? E que a gente tem que entender que a população ela não é desprovida de conhecimento, a gente tem que se aproximar, a educação, entendendo a lógica do outro, né? É o diálogo. E, por fim, tem mais 2 prints que eu coloquei um do lado do outro, é aqui, como a fake news, ela realmente faz mal à saúde e pode levar efeitos, né? Como intoxicação, como envenenamento e até a morte. E essa médica aqui que eu sigo, ela é muito boa e ela fala num vídeo que o uso da máscara, ela argumenta que ela percebeu na pesquisa de que é associada ao sinal de medo e fraqueza, ou seja, como a pessoa que estaria usando máscara seria lida pela sociedade como medrosa ou fraca, né? E não tem nada a ver com isso. Por fim, para fechar esse argumento, né? A gente vê que agora a gente tem a eleição presidencial e me deu um grande alívio ao ver que o candidato eleito, né, ele estava usando máscara no momento de fazer o discurso da posse. Então, para dizer um pouco dessa guerra de narrativas, como essa guerra ela vai engendrar uma série de tomada de decisões que que pode envolver reabertura de escolas, reabertura de estabelecimentos, e como isso pode impactar nossas vidas, né? Então, a gente sempre tem que optar pela narrativa da ciência, certo? E aí eu deixei esses 5 minutos finais para eu falar das questões, porque eu não estou aqui para dizer verdades, eu estou aqui para a gente trazer questões para a gente pensar junto. Então, uma das tarefas da divulgação científica é trazer de uma forma evidente de que a ciência ela não é uma atividade neutra, né? O que perpassa a ciência envolve aspectos sociais, aspectos políticos, aspectos econômicos, culturais, né? E isso tudo diz respeito ao nosso contexto. Então, a ciência ela tem que andar de mãos dadas com o controle social.
né, em uma perspectiva democrática que vai implicar o envolvimento da população na tomada de decisões. Só que para a população ela poder opinar, ela poder ponderar e tomar decisões, elas precisam compreender as consequências, os riscos dos avanços científicos e tecnológicos para a saúde humana, para a saúde ambiental, né? Isso tem que ser foco, não só nas escolas, como em todos os ambientes. E é por isso que eu digo a questão do letramento, para que a gente aprenda a aprender e sempre se valha dessa caixa de ferramentas para a gente sempre analisar cada caso é um caso. E aí o nome da mesa traz a questão da cidadania, né? E esse termo para mim é muito caro. Então, o que é ser cidadão e cidadã, né? É saber que a gente tem direitos e deveres. E se a gente tem direitos e deveres, a gente tem que lembrar que a gente vive uma democracia, né? E a democracia, ela implica diálogo, porque quando cessa o diálogo, a gente entra em um caminho muito perigoso, né? Compreender também que ser cidadão é muito mais do que ser consumidor. Então, a gente não tem que disputar o direito de consumir mais, mas compreender que existem populações, existem regiões do globo que consomem mais, né? E isso é um problema estrutural. Esse consumo desigual, inclusive na geração de gases tóxicos, na produção de resíduos, enfim. E aí eu trago, para finalizar minha fala, essa proposta de Paulo Freire, né, que sempre veio permeando a minha prática. Primeiro, acreditar no ser humano, acreditar e ter utopia, né? Entender que a educação ela tem que ser libertadora. E o que é isso? É entender o meu lugar no mundo. Então, eu, enquanto quem eu sou, minha cor, de onde eu vim, minha família, e onde eu faço parte nessa estrutura e para onde eu quero ir. E aí, a partir dessa consciência crítica de mim mesmo, dentro da sociedade, eu posso usar a educação como uma prática de me libertar desse ciclo de opressão, de alienação, do que estava predeterminado se eu não conseguisse sair dessa roda, né? Então, os desafios que eu deixo aqui, é o último slide, depois é só um meme para me despedir, que a gente tem, como o Darcy Ribeiro fala, né? A crise na educação não é uma crise, é um projeto, né? Então, os desafios que nós temos são vários, envolve a questão política, envolve questões de orçamento, questões ideológicas, né? A gente sabe que para a gente falar de divulgação científica, numa perspectiva de ciência, tecnologia, sociedade, ambiente, requer mexer nos currículos, né? A gente precisa mexer na estrutura educacional, que a formação de professores tenha isso em mente, né? Não basta fazer ciência, essa ciência precisa chegar nas pessoas, e aí a divulgação científica se aproxima muito da alfabetização científica, né? É importante valorizar o educador e a educadora, pensar um plano de carreira, a valorização da educação. Claro que a divulgação científica não é uma só de professores, não. Todos os profissionais de várias áreas de conhecimento devem ser, né, divulgadores científicos, mas eu falo do meu lugar. Os desafios, as desigualdades várias, né, sociais, a gente vive uma situação preocupante, numa era de hiperinformação, na qual a gente vê que a gente vive o que é chamado hoje de infodemia, que é uma epidemia de informações, ou seja, muita informação não significa a qualidade delas, não significa que o indivíduo saiba filtrar e compreender qual a diferença entre elas. Então, a gente precisa também superar o pensamento binário, né? Ou seja, pensar que ou é isso ou aquilo, é bom ou mal. Não, a gente tem que ter um pensamento mais complexo, ponderar, né? Sair daquela coisa da polarização, de não só política, de tudo, né? A gente tem perdido muita energia e muito tempo lidando com a negação da ciência, com as fake news, enquanto as pessoas estão morrendo. Então, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa se unir enquanto instituição. Quer dizer, um evento como esse, né? Hoje eu estive em Santos em um evento apresentando, agora eu estou em Viçosa, que lindo. Então, a gente precisa mesmo se unir. Um ponto positivo que a pandemia traz é esse, né? Essa união, a coalizão de pesquisadores, de áreas, de instituições. Também eu percebo que existe uma certa hierarquia na área da ciência, então, às vezes, quando a pessoa trabalha numa área de pesquisa, ela é vista como mais cientista do que outra que divulga ou que trabalha no ensino. A gente precisa rever isso, né? Porque agora a gente está precisando justamente
de divulgadores científicos, e que a educação ela seja crítica e transformadora. Então, a gente precisa de uma educação popular. Mas uma educação popular, ela só é eficaz quando você entende a realidade e as lógicas dos outros, para que a educação científica ela se estabeleça. Então, a gente precisa ouvir, a gente precisa se comunicar, né? E, por fim, a minha última frase, né? A gente precisa colocar as vidas, a preservação ambiental em primeiro lugar, porque sem ciência não tem... sem planeta a gente não tem ciência, a gente não tem educação, não tem divulgação científica, a gente não tem nada. Então, a gente precisa do conhecimento para preservar, para mudar e para transformar. Mas a gente tem que buscar conhecimento, né? Mas não muito, senão a gente fica triste, né? E deixo aqui esse último meme, que eu gosto de trabalhar com humor, né, e com memes. Então, mesmo que a gente esteja passando toda essa dificuldade, vai dar tudo certo, a gente vai superar e vamos tirar o melhor possível que a gente puder dessa situação. Eu agradeço muito esse convite, eu fiquei muito entusiasmada, eu botei aqui um aviso do tempo, né, e eu agradeço vocês estarem me assistindo, tá? E deixo aqui meus contatos na tela, eu acho que eu alcancei os 20 minutos. Queria um feedback. Eu tentei ser bem pertinho no tempo, no mapa. Tá ótima, Daniele. Tá boa para narrar um jogo de futebol, hein? Ó, bastante informação em pouco tempo. Obrigado, tá? Eu que Mas agradeço. a gente vai ter mais um tempinho para conversar ainda, tá? Tá certo. Bom, muito obrigada. Então tá bom, obrigado. E agora a gente vai para a nossa segunda convidada da noite, né? Vamos convidar aqui a Lucy Souza, ela que é do Museu da Amazônia, né? Vai tecer algumas palavras iniciais antes da gente ir para a nossa mesa redonda, para o bate-papo, e só apresentar um pouquinho do currículo aí, da trajetória da Lucy. Ela é bióloga pela Federal de Uberlândia e ela é mestra e doutora em zoologia, né? Mais especificamente na área da paleonto, no Museu Nacional, ali no Rio de Janeiro. Tá? Então, hoje ela está trabalhando como paleontóloga e está fazendo pós-doc no Museu da Amazônia. Né? Então, ela trabalha com evolução de crocodilianos e filosofia da ciência. Né? E, além disso, também está atuando em estudos do gênero e da representatividade na academia, e faz parte de 2 coletivos de apoio às mulheres na ciência, a Rede Cunhã, a Sé, e o grupo Herpetologia, segundo as herpetólogas. Então, ela vai poder falar um pouquinho também desses coletivos para nós. Então, chamo agora para se apresentar a Lucy. Lucy pode ficar à vontade, tem o seu tempinho aí, a fala é sua, tá? Obrigado pelo aceite e manda lá, manda o seu recado. Prazer é todo meu, uma honra estar aqui no evento, que eu não estou acompanhando, mas eu vi as palestras que estavam tendo e queria só já de cara parabenizar vocês pelas palestras, pelo evento como um todo que vocês estão organizando. Definitivamente, eventos assim são essenciais para uma sociedade que quer tornar plural os conhecimentos que a gente produz. Eu estou emocionada aqui em falar depois da Daniele, ainda mais com tudo que ela falou. Eu tenho algumas coisas a contribuir, acredito eu, mas já queria deixar registrado que endosso tudo que ela disse e aprendi muito com algumas coisas que ela falou. Então, para me contextualizar, né, eu sou uma mulher trans e tenho o privilégio de ter um doutorado, né? Por que privilégio? Porque a gente vive num país que, como a Daniele falou, é um país acentuado de desigualdade, de exploração decorrente da situação histórica que o nosso país está inserido no contexto global, que é um país capitalista neoliberal que visa lucro e, consequentemente, depende da exploração da mão de obra para que gere o lucro para as pessoas que dominam os meios de produção. E, nesse contexto, as pessoas que são exploradas, elas têm cara, elas têm cor, elas têm etnia, elas têm gênero, que são as classes trabalhadoras, e, nesse contexto, a gente, então, trabalha a divulgação científica, que é uma das coisas que eu tento fazer no meu canal Make Science BR no YouTube, é tentar alcançar essa classe das minorias sociais e políticas, que são aquelas pessoas que não necessariamente são menos em número na sociedade, mas possuem desprivilégios decorrentes das questões sociais em que elas estão inseridas. Então, ninguém tem dúvidas que ser mulher, ser trans, ser
negro, ser indígena, ser quilombola no nosso país significa ter uma vida muito mais difícil e desprovida de direitos do que ser um homem cis hétero branco. Então, nesse contexto, eu quero direcionar minha fala, né, porque eu achei muito interessante o título, né, da mesa, em como especificar... Não. Como a biologia poderia atuar para uma sociedade melhor, né, para formar cidadãos. Então, dado esse contexto, né, e eu sendo uma mulher trans, pertencendo a uma dessas minorias que são perseguidas pelas opressões sistêmicas da nossa sociedade, eu gostaria de criar, então, o contexto em que a gente está inserida, né? Então, como eu falei, nós vivemos uma sociedade capitalista, neoliberal, que pertence à periferia do capitalismo. O que isso quer dizer? Nosso país ele tem duas funções muito importantes para o planeta, né, para o primeiro mundo, especificamente, né, para o norte político do mundo, que é, primeiro, produzir commodities para que eles produzam mais valia e lucrem em cima disso, e, segundo, amortecer as crises cíclicas do capitalismo. Então, não é à toa que, geralmente, nos países de periferia do capitalismo, que a gente vai encontrar nos momentos de crise econômicas globais o surgimento de governos fascistas, autoritários, extremamente violentos contra as minorias, que é mais ou menos esse contexto que a gente está inserida há pelo menos 8 anos, que a gente está nessa crise e nessa sucessão de eventos drásticos. Nesse contexto, o que acontece na nossa sociedade? A nossa sociedade, para se manter como ela tem uma estruturação binária de gênero, em que ela determina que os que nascem macho vão ser assignados ao gênero homem, que seria um cis, né, homem cis, e decorrente disso eles têm a incrível função de trabalhar, e trabalhando, gerando mais valia e produzindo lucro para os detentores do meio de produção. Enquanto as mulheres, elas têm a incrível honra de ficar em casa, cuidando da louça, da casa, cuidando do homem quando fica doente, cuidando dos filhos, porque ela tem a função de reproduzir e perpetuar as pessoas que trabalham, né? Então, basta a gente olhar muito rapidamente os números de mulheres e pessoas minoritárias nos cargos de dominância, nos cargos políticos e tudo mais, que a gente vai ver que existe sim uma discrepância e que essa discrepância pode ser muito facilmente explicada pelo contexto histórico, pelo materialismo histórico dialético que constrói a nossa sociedade, né? E nessa perspectiva, embora a gente tenha mulheres no poder, a gente tenha mulheres milionárias e tudo mais, é alarmante a gente ainda viver numa sociedade em que pelo menos 96% das pessoas que trabalham com serviço doméstico são mulheres e que pelo menos 80% ou até mais, agora eu não lembro os números exatos, são negras. Então, não adianta a gente ter uma mulher branca, cis, hétera, rica, milionária, sendo que a pessoa que lava a privada dela, que cozinha para ela, que cuida dos filhos dela, vai continuar sendo uma mulher negra. Então, a gente tem uma sociedade extremamente desigual e essa desigualdade é necessária para a manutenção desse sistema que o nosso país está inserido. Então, quando a gente fala em opressões estruturais e estruturantes, a gente está falando das opressões que existem e são naturalizadas na nossa sociedade e que são necessárias para que os privilégios daqueles que dominam nossa sociedade sejam mantidos e que, consequentemente, isso vai gerar os desprivilégios das minorias que estão sendo exploradas e tendo seus privilégios negados para que outros tenham mais privilégios. E aí, nesse contexto, a nossa sociedade ela é extremamente machista, racista, LGBTfóbica, e a gente consegue facilmente também ver muitos números que mostram isso facilmente. Quando a gente vê questão de estupro, de violência no lar, de assassinato a mulheres cis, quando a gente vê assassinato de mulheres trans, quando a gente vê a polícia, uma das polícias mais violentas do mundo e que mais prende no mundo, tendo um incrível direcionamento de apenas de prender majoritariamente e cometer violência majoritariamente em ambientes que tem uma população negra maior e que são periféricas, aqui também estão entrando essa questão da luta de classes. Então, nesse contexto social que a gente vive, e pensando que o que já foi dito, né, pela Daniele, que a ciência ela não é neutra, a ciência ela por si só é uma manifestação social e política,
é óbvio que a nossa academia ela é um reflexo da sociedade que a gente está inserida. Então, por mais que a gente veja, de vez em quando, algumas coisas progressistas dentro do ambiente acadêmico, essas questões elas são de se esperar por dois motivos. Primeiro, a academia ela tem menos pessoas que o país inteiro, e segundo, porque geralmente as pessoas que compõem a academia elas têm uma instrutividade, uma instrução melhor e uma politização maior, e isso acaba resultando nessa melhor consciência social, consciência de classe, que resulta nesse pequeno progressismo que existe dentro da academia. Só que é ilusório achar que só mudando a academia a gente vai conseguir mudar a sociedade que a gente está inserida. E aí, decorrente disso, e entendendo que a academia é um reflexo da sociedade, a gente pode, então, discutir as questões de divulgação científica e ensino. O ensino, ele é um aspecto social fundamental para a construção de cidadãos, que é um dos temas dessa mesa. Só que se a gente olha o nosso ensino, os conteúdos que são ensinados e tudo mais, a gente vê uma defasagem muito grande de conhecimento sobre filosofia, sobre sociologia, sobre história, sobre ciências humanas em geral, que são justamente as ciências que têm a principal ou que são os principais fomentos para uma politização, uma conscientização e uma ativação, vamos dizer assim, de um papel cidadão para o indivíduo. Então, isso, como ela já disse, é um plano político de governo. Uma sociedade que tenha uma população consciente, ela não cai em fake news, ela não é manipulada, ela entende o seu papel dentro da sociedade, ela entende as explorações que ela está sofrendo, ela entende tudo, porque ela está sendo inserida no contexto social. Então, quando a gente cria um sistema de ensino que não cria cidadãos e cria, sim, operários para trabalhar em empresas e gerar mais-valia para os detentores de meios de produção, a gente não está criando cidadãos. Então, nosso problema, ele começa já de cara no ensino, porque a gente tem um ensino extremamente alienante, massificante, que cria esse cenário, ou que ajuda a manter esse cenário social que a gente vive. E aí, quando a gente pensa em divulgação científica, a divulgação científica não é a solução dos nossos problemas, mas ela é uma arma, uma ferramenta muito poderosa, porque é a ferramenta que cria uma ponte direta entre a academia e a população, e geralmente, principalmente a população mais periférica, que são pessoas que tradicionalmente não têm acesso a esses conhecimentos, e que quando têm, obviamente se interessam, porque todo ser humano é inatamente curioso e entende a importância do conhecimento. Então, a divulgação científica tem esse papel importante de criar pontes, embora ele sozinho não resolva todos os problemas da nossa sociedade. E aqui entra um outro ponto, né? Como a academia é um reflexo da sociedade, não adianta a gente lutar por uma sociedade mais justa se a gente não levar essa luta da academia, né, uma academia mais justa, se a gente não levar essa luta para fora dela, para construir uma sociedade mais justa. E aí, uma vez que a gente construa uma sociedade mais justa, a gente consegue mudar o sistema de ensino e mostrar que a divulgação científica é mais do que importante, não deveria ser um hobby, que é o que tem acontecido no mundo inteiro. Os cientistas, preocupados com o contexto social e tudo mais, fazem divulgação científica como um ato desesperado de tentar contribuir para a sociedade. Isso tinha que ser um emprego, isso tinha que ser uma profissão, isso tinha que ser reconhecido a sua importância e a importância das pessoas que fazem isso. E assim, então, nesse cenário, a academia, por meio da divulgação científica, ela teria um importante papel de instrumentalizar a população para que buscando sensibilizar ela para que ela se conscientize do papel dela na sociedade, de onde ela está inserida dentro do contexto social e o que ela pode fazer para mudar essa sociedade. E aí, as pontes que a divulgação científica podem criar e os impactos futuros que isso pode criar são tremendos. Só que precisam ser valorizados e conduzidos. E nós, como cientistas, precisamos urgentemente desapegar dessa ideia de que a ciência é neutra. A ciência não é neutra, a ciência é social e política. Então, quando você defende uma postura apolítica na ciência que você faz, ou na divulgação científica que você faz,
você não está sendo apolítico de verdade, você só está defendendo indiretamente o cenário político atual que você está inserido. Então, se politizar também é um processo necessário para dentro da academia, e não só para a população em volta. E aí, ser cidadão é um ato fundamental para que a gente viva uma democracia de verdade. Porque o que a gente vive atualmente é uma democracia burguesa. Por quê? Porque não existe democracia popular quando o povo é alienado e não entende aonde ele está inserido no contexto exploratório dessa sociedade. Então, por isso que é uma democracia burguesa, porque quem conduz as eleições, quem é eleito, quem gera as políticas, em última instância, são justamente as pessoas burguesas ou pessoas associadas à burguesia. E aí, para finalizar, onde que a biologia entra nisso? A biologia, ela entra como, num primeiro momento, se a gente pega historicamente, a biologia deveria ter muita vergonha, sabe? Porque ela foi uma das ciências que, por meio do determinismo biológico, passou pano para muita atrocidade, e não só passou pano, como buscou construir justificativas para essas atrocidades. Então, a gente teve no começo do século, ou seja, recentemente, inclusive o Brasil, um dos últimos países a abolir a escravidão, a gente teve, por meio de filosofias do determinismo biológico, tentando justificar que negros eram uma raça menos evoluída, que era uma raça que deveria ser explorada, que era uma raça menos inteligente. E, além disso, a gente teve, após a abolição da escravidão, e quando começou a República, principalmente, um processo de higienização, uma branquificação da nossa população, também decorrente de ideias eugenistas fundamentadas pelo determinismo biológico. Então, você que defende uma biologia política, uma ciência política, tome muito cuidado. Eu estou aqui tentando te sensibilizar para que você busque se conscientizar sobre isso. Porque a biologia, ela é tradicionalmente e continua sendo utilizada como uma das melhores e principais ferramentas opressoras da nossa sociedade. E eu digo aqui como uma mulher trans, que sofre, bióloga ainda, né? Então eu entendo das coisas que as pessoas falam contra mim. Então eu estou aqui falando como uma pessoa que vivencia o determinismo biológico todos os dias da minha vida, que é obrigada a ouvir que homem é XY e mulher é XX, e que isso é só um discurso de determinismo biológico de pessoas que sequer compreendem o que é sexo biológico e o que é gênero. Então, nós, como biólogos, biólogas, biólogos, temos uma responsabilidade muito grande na forma com que divulgamos a nossa ciência, na forma com que nós nos posicionamos, sem nem mencionar que a gente está vivendo uma pandemia e que essa pandemia, embora os médicos, os enfermeiros e tudo mais tenham um papel fundamental, nós, biólogos, também temos esse papel importante nessa conscientização das pessoas. Então, é basicamente isso. Eu acho que a minha fala ela pode ser resumida em se politizem, reconheçam, se tornem cidadãos, reconheçam que você é um indivíduo que pertence a uma sociedade e que essa sociedade ela é por si só política e que se você quer pertencer verdadeiramente a essa sociedade, você tem que ser político. Senão, você que não atua politicamente está sendo só uma pessoa explorada que sequer entende o contexto da exploração que você está sofrendo. Eu não tenho mais tempo, mas eu poderia apresentar inúmeros argumentos da realidade trans que poderiam servir de denúncia para os perigos dessa politização e como o determinismo biológico pode favorecer esse tipo de posicionamento apolítico. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada pelo espaço aqui e pelas ordens para discutir. Muito obrigada por suas considerações, Lucy. Caramba, assim, só os tapas aqui que a gente vai levando. E é bem isso que você falou, a gente tem que buscar mesmo se politizar, né? Democratizar, vamos democratizar o acesso à educação, o acesso à ciência, não só divulgar, mas popularizar, né? Ciência para todos e todas. Muito obrigada por suas considerações. Agora, eu gostaria de chamar o Lucas Gonçalves.
O Lucas, ele é um convidado especial na nossa mesa. Ele chegou hoje para a nossa atividade. Quem era para estar aqui era a Viviane, só que ela teve um problema e não vai conseguir participar. E ela indicou o Lucas, que é um cara super massa. Vou falar um pouquinho do currículo aqui dele para vocês. Mas, Lucas, é um prazer ter você aqui, tá bom? Com a gente. Vou falar um pouquinho do currículo dele. Bom, o Lucas, ele é professor, graduado em Ciências Biológicas pela UFMG e atualmente ele desenvolve mestrado no Departamento de Microbiologia da UFMG também. Ele faz parte da equipe de docentes do curso intitulado como Aprendizagem Significativa e Tecnologias Educacionais, oferecido também pela UFMG. Ele atua na Diretoria de Divulgação Científica da UFMG, desenvolvendo projetos nos quais oportunizam a produção científica de jovens do ensino fundamental e médio de Minas Gerais, inserindo eles, no contexto acadêmico. Com o contexto da pandemia, ele foi convidado a se unir a um grupo de pesquisadores do Departamento de Microbiologia da Universidade para desnudar e esclarecer conceitos microbiológicos e imunológicos relacionados à nova doença, o coronavírus. Seja muito bem-vindo, Lucas. Um prazerão ter você aqui com a gente. Olá a todos, a todas, a todes, boa noite. Eu acho que eu não tenho nem o que falar depois da fala da Lucy. Eu achei as duas, Daniela e Lucy, mulheres incríveis, e eu fico até sem o que falar agora. Pessoal, foi bem rápido mesmo, eu vim salvar a Viviane, nós somos parceiros, nós desempenhamos um projeto juntos e é com muita felicidade que eu estou aqui finalizando essas palestras desse congresso. Eu achei sensacional o evento, eu não acompanhei tudo, mas eu busquei algumas informações, achei sensacional o trabalho desenvolvido pela Daniele, pela Lucy também, e como eu não tinha nada pronto, e foi de última hora assim, que eu cheguei aqui, eu tenho uma apresentação que eu fiz num congresso há uns 4 dias, então algumas informações eu vou passar até um pouco rápido, mas eu acho que eu consigo falar um pouco do trabalho desenvolvido com divulgação científica na UFMG e que foi um trabalho sensacional, que vem sendo um trabalho sensacional. Eu estou enrolando aqui só porque eu estou tentando colocar o slide. Só um momento, gente. Espero que eu não falhe. Vamos ver. Deu certo? Vocês podem me falar, porque eu não consigo ver depois que eu compartilho. Certo, gente? Deu certinho, sim. Então vamos lá. Pessoal, então, vou falar um pouco sobre divulgação científica, a importância dela nesse contexto pandêmico no qual estamos vivendo, e vou considerar muito o meu papel de professor também, para poder falar um pouco dessa divulgação científica, né? Então, quando a gente pensa na divulgação científica feita hoje, nesse contexto atual, a gente tem que pensar quando uma pandemia chegou aqui, porque o que ela encontra aqui. Uma vez que o nosso trabalho de divulgação científica ele ganhou força aqui no Brasil devido a essa pandemia. Então, assim que chegou a pandemia, foi decretado pandemia aqui, começamos a desenvolver um trabalho aí por conta disso, ele ganhou bastante força. Eu gosto muito de falar e de pensar no contexto que a gente vive, que nós vivíamos antes da pandemia e que segue aí um pouco hoje. Eu gosto de pensar no cenário de educação científica que nós tínhamos, e que nós temos ainda, mas que eu acredito que é um cenário de mudança. Mas falando desse cenário, falando principalmente por conta das licenciaturas envolvidas nesse evento, a educação científica que nós temos hoje no Brasil é uma educação científica ruim, Isso a gente consegue perceber pelos índices do PISA, da educação básica, que mostram o ensino de ciência, como ele é ruim. Está lá embaixo, quando a gente compara os índices aí de matemática e ciência. Outra coisa que nós podemos evidenciar é que 1 em cada 10 escolas não possuem laboratório de ciência, o que dificulta essa relação desses estudantes com a ciência palpável.
Outra coisa que nós temos de ruim também é a forma que nós professores, ensinamos ciência, né? Uma ciência muito mais teórica, uma ciência que passa informação e só. Né, não é uma ciência que provoca, uma forma de ensino provocativo. A maioria dos professores não fazem isso. Outra coisa que nós temos aí nessa chegada da pandemia é o negacionismo científico, né? Daniela até falou algumas coisas, então eu não vou gastar muito tempo nessa parte, mas nós estamos vivendo um negacionismo científico muito forte, e desde 2018 eu vejo ele ganhando cada vez mais força, né? Nós tivemos um movimento anti-vacina brutal em 2018, que lotes de vacina foram jogados fora. Isso porque uma notícia, uma fake news, né, começou a espalhar nos WhatsApp, falando que quem toma vacina vai ficar autista. Então eles começaram a relacionar uma notícia fraudulenta, né, impactou isso diretamente na ciência, e isso mostra como esse movimento anti-vacina, terraplanismo e esses outros pensamentos conspiracionistas afetam de fato a ciência, né? Sobre isso eu tenho um livro para indicar que eu gosto muito, que ele chama Ciência e Pseudociência, é do Ronaldo Pilati, e ele fala muito por que acreditamos naquilo em que queremos acreditar, né? Então eu tenho um fato ali que a vacina é importante, a vacina é feita desse jeito, e a pessoa não acredita. Então esse livro ele fala um pouquinho dessas histórias aí que eu estou falando, desses contextos. E outro que eu coloquei aqui para vocês é cientistas e sociedade. Parece até bonito, né? Quando a gente lê cientistas e sociedade. Que lindo, que coisa legal, romântica, mas não é assim, né? Nós temos hoje um grande problema que não é culpa dos cientistas, é que os cientistas não comunicam tanto ciência, né? Então, os pares, né? Eu com os meus pares eu converso de ciência, eu comunico ciência, mas para fora da sociedade e para os outros cientistas é um desafio. Nós não comunicamos ciência como deveríamos comunicar. E isso não é um problema do cientista, a gente vê isso como um problema mais estrutural, né? Uma vez que nós, cientistas, não temos formação para ser divulgador científico. Outra coisa, não é a parte central dos cientistas, os trabalhos dele, divulgar ciência. Então, o cientista ele é cobrado a fazer diversas atividades e a divulgação científica sempre ficando por escanteio. Eu até anotei o que a Lucy falou, né, sobre que a divulgação científica não deveria ser um hobby. E a fala dela foi sensacional, porque hoje no Brasil a divulgação científica acaba sendo um hobby quando parte dos cientistas. Hoje, eu sou Green Tea da Serra Pilheira, de um edital que vai divulgar a ciência a partir de podcast, e eu sou treinado até hoje, a gente recebe o financiamento de uma empresa americana, PRX, então não veio do Brasil. Hoje eu sou um dos cientistas que é bolsista por produzir ciência factual também. No Brasil são 2 pessoas, eu e outra pessoa, e o restante é fora do país, né, de outros países, e esse financiamento também não vem do Brasil. Então, todos esses financiamentos que eu tenho relacionado com a divulgação científica não partem do nosso país, né, em um país que precisa muito. Outra coisa que nós temos aí é como a sociedade desconhece a ciência, os cientistas e as instituições, e isso é muito pesado. Nós temos algumas pesquisas do Instituto de Ciência e Tecnologia, que eles fazem para saber a percepção, né, da população sobre os estudos de ciência, né? A gente vê lá que os índices são bem baixos quando compara esse conhecimento sobre ciência, instituição e cientista. Quando a gente pergunta para as pessoas o que o Brasil produz de ciência, eles não sabem falar, né? E isso não é um problema das pessoas, né? O problema está entre as articulações, entre a comunicação do cientista e do não cientista. Outra coisa, quando a gente pergunta quais cientistas você conhece, então, geralmente eles vão falar as pessoas envolvidas na ciência que estão no livro didático, né? Então vai falar ali de Dalton, de Darwin, Wallace, então vai falar das pessoas que estão envolvidas no livro didático. Eles não sabem de um cientista que mora na sua cidade, por exemplo, né?
Outra coisa é das instituições, né? Então eles desconhecem as instituições, e a gente pode pensar num lado mais político, nossos representantes políticos, o tanto também que desconhece as instituições, né? A gente ouve representantes políticos falando que as instituições públicas federais, elas fazem balbúrdia, né, em vez de fazer uma ciência de qualidade. De fato, não é balbúrdia que nós estamos fazendo lá. Nós estamos produzindo ciência e uma ciência de qualidade, né. Nós temos índices que mostram isso, várias pesquisas sensacionais. E como divulgar ciência? Eu acho isso sensacional, de falar como divulgar. E eu coloquei aqui uns parâmetros básicos, retirei vários, mas os que eu acho que são necessários para falar disso e como nós fazemos o nosso trabalho. Então, desses princípios básicos que nós temos aí, o que eu acho sensacional, e principalmente para cientistas que estão assistindo aqui agora, é dar visibilidade ao processo da pesquisa, né? Então, falar do método científico. Por que é importante eu falar que a ciência que eu estou produzindo, ela vai partir de uma investigação, que a pesquisa é contínua? Porque isso dá credibilidade, ajuda a dar credibilidade quando eu vou falar que, por exemplo, a vacina é importante, que a vacina demora a ser produzida porque ela tem vários testes. É importante a gente trabalhar esse método científico, mostrar que a pesquisa é algo muito contínuo, que as pessoas lá atrás começam a entender todos os percursos que nós traçamos para poder chegar em um resultado, né? Então, eu vou andar aqui na rua, vou na padaria, a pessoa vai falar, e aí, a vacina está pronta? Não é assim, né? Para poder fazer essa vacina, eu tenho que ter grupos, várias pesquisas, eu tenho que testar muito, né? Então, é um percurso, é um método científico de fato. Outra coisa, preocupar com a qualidade da produção. Isso eu acho importante, principalmente para quem quer começar na divulgação científica, da qualidade. A gente pode pensar no filme que a gente assiste, né? O filme que eu assisto e que eu gosto de assistir, aquele filme que eu vou indicar, é um filme que tem uma produção muito boa, né? Que tem uma imagem muito boa, o som muito bom. Então, quando a gente preocupa com a qualidade da produção de uma divulgação científica, principalmente para trazer as pessoas que não estão inseridas no nosso meio, a gente tem que preocupar com essa qualidade e com a fonte. A fonte, ela é muito importante. Eu vejo alguns canais de divulgação científica que colocam algumas coisas que são completamente erradas, fake news, ou que já são ultrapassadas. Isso é muito importante, né? Porque são alguns canais que têm um público muito grande e está passando uma informação que não é verdadeira. Então, a fonte buscar sempre artigos, revistas de impacto, para poder fazer um trabalho com conteúdo bem adequado. Eu acho isso muito importante. Outra coisa também, eu acho que evitar combates inúteis, né? Nós temos aí uns pensamentos conspiracionistas muito fortes envolvidos hoje, né, o negacionismo científico, e isso atrapalha muito, mas eu acho que se a gente evitar essas oposições entre a ciência e outras maneiras, outras percepções do mundo, eu acho que a gente perde tempo, e eu acho que a nossa luta, ela vai ser muito melhor quando compara nessa ciência palpável, essa ciência do povo, é ocupar espaços, né, redes sociais, mundo virtual, e tentar fazer essa ciência nesses lugares e deixar essas outras pessoas esquecidas por conta desse espaço que a gente vem ganhando. E com tudo isso, com esse contexto pandêmico, nós da UFMG, nós desenvolvemos o MicroFMG, né, que nós temos em diversos canais de comunicação, o MicroFMG. Quem coordenou, que criou esse projeto foi a professora Viviane, e hoje nós desempenhamos alguns trabalhos de divulgação científica com o MicroFMG. Então, o nosso público-alvo desse trabalho desenvolvido são um público leigo, que não tem conhecimento em microbiologia. Então, com esse público, né, a gente teve que fazer uma modificação, uma estruturação diferenciada na linguagem trabalhada com eles, né, e foi muito mais direcionado no começo para dúvidas da população. Então, a gente recebia lá, posso dormir no meu colchão, eu tenho que higienizar ele sempre quando eu saio de casa? Então, foi algumas dúvidas relacionadas a isso, e todas as postagens elas foram baseadas em evidências científicas. Então, leitura de paper, leitura de artigos foram muito fortes, e a gente baseava, então, nessas evidências científicas de alguns artigos consolidados para passar essas informações para a população.
Então, nós fizemos várias lives, então, se vocês acessarem o @microfmg no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube, vocês vão conseguir acessar essas lives. Nós temos algumas postagens de microbiologia, com uma criação de roteiro e arte extremamente chamativo para que possa atrair novas pessoas ali interessadas em informações científicas, né, como novidades, fake news e algumas dúvidas da galera. Então, nós fizemos isso inicialmente, e depois nós fomos contemplados aí com o fomento do Serrapilheira, com o treinamento da PRX lá em Boston, para poder desenvolver o podcast Microbios, que vai ser um podcast narrativo, semanal, com temporadas temáticas e uns episódios bem curtos para tentar levar as informações microbiológicas para as pessoas, para o público leigo, para as pessoas que não sabem tanto de microbiologia, principalmente, né? Hoje é muito notável o interesse da população em assuntos científicos por conta da pandemia e muito mais na parte de microbiologia. Então, a gente aproveitando esse interesse e esse destaque que nós tivemos aí por conta da pandemia, nossa ideia, nossa intenção é conseguir aproximar um público cada vez maior aos conhecimentos microbiológicos com esse podcast Microbios. E é isso, eu acho que foi bem curtinho, esses nossos trabalhos desenvolvidos são esses. Espero ter outra oportunidade de falar mais dos nossos trabalhos desenvolvidos em divulgação científica, principalmente na divulgação científica para o povo, de ir na rua, etc. Nós temos vários trabalhos, mas esse trabalho tem uma força muito grande do MicroFMG. Espero que vocês possam acessar o nosso Instagram, seguir, e esse aqui também é meu Instagram, LucasXBio. Lá eu posto algumas coisas relacionadas à ciência, mas também tem minha vida lá e tal, a vida de um cientista, né? A vida de um cientista que não está ali dentro do padrão do cientista que está no nosso imaginário. Então, fiquem à vontade também de me seguir, lá tem assuntos de ciência também, assim como o MicroFMG. Pessoal, e foi um prazer, esses eventos como esse que nós estamos participando aqui hoje, são eventos que treinam, que capacitam pessoas a desenvolver ciência, a pensar de uma maneira ciência, e isso possibilita a gente levar uma cultura científica para várias pessoas. Isso é muito importante no contexto que estamos vivendo e nos próximos contextos que viveremos. Então, vamos falar de ciência com todo mundo, vamos deixar a ciência mais palpável, vamos deixar a ciência pop. Beleza? Muito obrigado por estar aqui e quem está assistindo a gente aqui até agora. Muito obrigado. Boa noite para vocês. Joia. Obrigado, Lucas. Legal, muito bom te ouvir. Aí o pessoal tá entendendo as dificuldades de se divulgar ciência quando quem é o divulgador é o cientista, né? É alguém que não tem formação nenhuma para divulgação. E, pelo contrário, né? A gente tem aquela imagem do cientista de laboratório, introspectivo, antissocial, e de repente esse cara tem que divulgar ciência, né, Lucas? Sim. Olha aí. A nossa imagem do cientista é completamente disturpada, né? A gente acha que o cientista é um cara branco com um jaleco que fica lá sem conversar com ninguém, fazendo ciência. Isso muda muito hoje, né? Na verdade, os outros cientistas ganham espaço e a gente percebe que tem mudança, né? E é importante a gente quebrar esses paradigmas do cientista. Verdade, Lucas. Bom, valeu, Lucas. Agora a gente vai começar com as perguntas, né? As 3 colocações dos nossos convidados aqui foram muito bacanas, mexeu com o pessoal, e as perguntas estão chegando, né? Então, acho que agora a gente vai ter um bom tempo para debater. Bom, mas antes de entregar as perguntas para os convidados, permita-me fazer uma pequena participação, assim, digamos, né, uma pequena palavra da minha parte. Eu também trabalho com divulgação científica, né? Com relação à fala da Lucy, né, que foi bem interessante, necessária, precisa, mas eu vou me permita discordar apenas de uma vírgula de toda aquela fala brilhante, né? Que eu falo por experiência própria, né? Lucy fala da necessidade da politização, né, no meio científico, né, e para não sermos apolíticos, né,
a questão, gente, é que a politização existe, né? Então, mas ela existe de direita e de esquerda. Então, nós temos cientistas e divulgadores das duas esferas, né? Então, é difícil ter essa apolitização. O que a gente tem é dos dois lados, né? E aí eu falo para vocês sobre ser apolítico, né? Minha opinião, baseada em minha experiência. Eu acredito que a ciência pode ser política, mas a divulgação científica não. Na divulgação científica não pode ter essa bandeira. E explico por quê, né? Toda vez que a gente coloca as nossas posições políticas junto à divulgação, a gente acaba afastando quem pensa do modo contrário. Todas as vezes que eu toquei em política lá na minha página, eu consegui foi afastamento. Foi isso, né? Porque as pessoas que acessam aí o Facebook ou o Instagram, se eles não gostarem da nossa fala, eles simplesmente saem, né? Eles não vão nos ouvir por obrigação. Então, toda vez que a gente tem a posição política vindo à frente da divulgação, aquelas pessoas, justamente as quais eu precisava sensibilizar por meio da ciência, são as primeiras a desligarem o vídeo e a ir embora, né? Então, quando a gente vem com esse discurso na frente da ciência, podem ir por mim. O que a gente tem é rejeição antes de começar a falar de ciência, né? Colocar vocês a par aí da situação do Brasil, em termos de política, gente. Nós estamos com um índice de aprovação do governo de impressionantes 49%, 45% no último levantamento. Então, vejam só, quando a gente vem com a nossa posição política à frente, a gente tem uma massa grande e que vai pensar ao contrário e que sequer vão nos dar ouvido, e aquele objetivo de divulgar a ciência, de preservação, ele falha antes de chegar. Então, eu tive experiências bem ruins toda vez que eu toquei em política na divulgação científica. Então, hoje, eu me isento porque eu quero que aquela pessoa insensível politicamente me ouça, né? Que ouça lá falar um pouquinho de ciência, que é o que está faltando no Brasil, é entender um pouco mais o funcionamento de ciência, né? Bom, mas esse é uma pitada da minha contribuição, a gente pode colocar aqui na mesa redonda para conversar também, tá? Bom, mas hoje a noite é de vocês, tá, gente? Eu sou por incrível que pareça, o mediador, tá? Posso já jogar as perguntas? Estão me passando aqui as perguntas do YouTube, e eu acho que qualquer um dos nossos convidados pode ficar à vontade para responder, né? Vocês podem pedir a palavra aí a qualquer momento, tá, gente? Primeira pergunta, não sei, ela não foi tocada aqui, né? Ó, em tempos de pandemia, como alcançar as pessoas que não têm acesso à internet e tecnologia? Como é que a gente faz com a nossa divulgação fora da internet quando a situação é essa, hein, gente? A palavra é de vocês, fique à vontade. Eu queria fazer um comentário breve, para não deixar a batata quente para vocês também, colegas. Seguinte, como eu falei, né? Você vê, a gente está falando de época de pandemia e uma necessidade sanitária de distanciamento social. Só que aí a gente chega na questão da desigualdade. Nem todo mundo pode, nem todo mundo consegue estar trabalhando em casa, nem todo mundo tem trabalho, né? Nem todo mundo tem o celular, apesar de hoje a gente saber que o aparelho em si ele se popularizou muito, à medida que a pessoa às vezes deixa de comprar outras coisas para poder ter o aparelho celular, né? Então tem várias questões aí, mas tem a questão do acesso à internet, e nem vou falar do saneamento básico, a gente está falando da questão da tecnologia, né? Então, pensar em estratégias que envolvam além da questão das redes sociais, né? Para ser simplista. Porém, a gente tem que problematizar algumas questões, né? Que eu, como iniciei o curso de comunicação, eu fui compreender essa lógica também, que a gente as redes de televisão e de rádio, elas são concessões públicas. E quando o rádio surgiu no Brasil, ele veio na perspectiva da Academia Brasileira de Ciências. O Roquete Pinto, ele trouxe
proposta, que há controvérsias, né, de que ele teria sido pioneiro, mas ele se destaca, é uma pessoa da ciência, que era o ensino à distância, usando o rádio. Então, eu vejo o rádio como um potencial muito grande, não digo nem o web rádio, eu digo o rádio mesmo. Isso é uma coisa. E aí, a coisa da desigualdade. Então, como na fala do colega e da minha colega foi dito, a gente tem que tocar nesse ponto, né? E aí, pegando uma coisa que o Rafael falou, eu concordo em parte, né? Não, eu concordo, que é a coisa da política, né? A gente não. Mas eu acho que quando a gente fala política, que a gente falou aqui, eu e a Lucy, não foi uma questão partidária, é uma questão da política que entremeia tudo, que está presente. Então, por exemplo, se eu dou boa noite a todos e todas, já diz uma política interna que, mesmo que eu não falei todos, mas eu falei todos e todas, porque eu me preocupo, de alguma forma, com gênero, eu tenho esse conhecimento, né? E muitas vezes tem outras coisas que eu não abordo porque eu não tenho conhecimento ainda, ou eu tenho conhecimento e optei por não falar, né? Então, essa questão política, ela é transversal, não só, mas eu acho que o que você falou é real. Então, por exemplo, se eu colocar, que eu acho que não seria, eu não vejo muito uma pessoa fazer uma divulgação científica citando político, realmente é problemático, porque aí a gente não vai conseguir dialogar com o nosso público, que é justamente o que a gente quer, ser ouvido, estabelecer o diálogo, é dizer assim, olha, independente em quem você votou, você sabe isso, isso e isso, e aí você aborda os temas, começar um diálogo, né? Então, eu concordo nesse ponto, que se a pessoa, ela realmente tocar uma questão partidária, ela não vai ter adesão, mas, ao mesmo tempo, eu acho impossível a gente não ser político no sentido lato da coisa, da mais amplo, porque viver um ato político, as escolhas que a gente faz, a maneira que a gente fala, nossa cor da pele, nossa aparência, tudo é. Então, nessa perspectiva mais ampla, eu acho difícil a gente fugir da questão política, né? Mas, viu? Consegui concordar e discordar, porque eu não consigo ter esse pensamento binário de só pensar uma coisa, eu fico ponderando, e seria legal que a nossa educação, a gente, enquanto educadores, a gente estimulasse esse tipo de pensamento. Às vezes eu estou em sala de aula, o aluno me pergunta uma coisa, e a gente acaba jogando a pergunta, porque eles falam assim, você vai e volta, então eu falo, ó, você falou isso, realmente, tem esse ponto e aquele, mas, por outro lado, tem isso, isso e isso. E muitas vezes eu levanto questões que eu não concordo, mas eu trago na discussão. Então, essa necessidade de ir além do pensamento dicotômico, de a gente pensar realmente. Então, por isso que eu penso no que você falou, que, de fato, como é que eu vejo, e aí é uma opinião, né, enquanto cidadã, que a maior parte, e vi naqueles estudos que eu apresentei o print, de que as pessoas que são negacionistas, elas votarem na maioria, em determinado candidato, mas eu quero conversar com essas pessoas, porque eu gostaria de, quando eu fosse na rua, por uma grande necessidade, a maioria das pessoas estivessem usando máscara. Eu não queria ter que... Eu quero o bem coletivo, eu não quero me apartar do outro que votou diferente de mim. E aí eu falei também a questão da democracia, do diálogo, né? Da necessidade dessa conversa, porque se a gente se fechar, a gente não vai conseguir avançar. Então, a gente precisa, sim, você tem razão, manter o diálogo, e a gente precisa, sim, respeitar, porque tem uma frase que é atribuída ao Voltaire, mas é da sua biógrafa, né, Beatrice, que ela fala, posso não concordar com o que você... Vou parafrasear, né? Posso não concordar com uma palavra do que você diz, mas eu vou defender até o fim o seu direito de dizer. E claro que tem o paradoxo da tolerância de Popper, né? Então, eu vou tolerar até certo ponto em que não entre na vida, nas questões que a Lucy tão bem levantou, né? Da questão da misoginia, do racismo, do machismo, né? Mas, enquanto a gente tiver a vida preservada e os direitos de cada um, a gente vai conversar. Então, eu acho que o rádio, ir na rua, por agora não, mas é pensar, problematizar a questão da desigualdade, porque a pergunta foi muito pertinente ao falar, né? Como a gente vai alcançar, fazer uma divulgação científica, considerando que nossos alunos da rede pública aqui da nossa cidade, do município, eles estão sem aula.
Muitos não têm pacote de dados de internet, não têm acesso. Então, como é que a gente vai falar de divulgação científica? Então, a gente precisa de uma coisa mais basal, né? A pessoa está com fome, ela quer, né? Na pirâmide de Maslow, a gente vê que tem as necessidades básicas, fisiológicas, que elas precisam ser atendidas, para depois a gente falar de outras coisas, né? Então, eu acho que primeiro a gente precisa tratar essas questões de segurança, sobrevivência, de alimento, não dizendo que a arte, que a educação seja uma coisa distante, eu acho que é bem próxima, mas a gente está numa situação tão crítica que a gente precisa falar das vidas, e aí sim a gente vai trazendo a questão da cidadania, né, que é os direitos e os deveres. Eu passo. Joia, mas se alguém quiser comentar mais alguma Só coisa? mudando aqui o assunto completamente, é sobre divulgar. Então, antes de mudar, eu posso Pode, falar? claro, Antes claro. de mudar? Claro. Só para pegar o que o Rafael falou e já responder essa pergunta, aí se muda. Obrigada. Eu queria falar, né, então, que eu concordo com o que foi dito até agora, da Dani. Discordo do Rafael, respeitosamente. Primeiro, claramente, 2013 para cá gerou um medo da política muito grande nas pessoas, e isso é entendível porque os atos políticos que a gente teve no Brasil resultaram em coisas muito irracionais e de violências muito grandes, não só verbais, né? Famílias inteiras que deixam de se falar por causa de partidarismo e tudo mais. E aí eu me sinto contemplada quando a Dani fala, desculpa a intimidade aqui, já tô íntima, quando a Dani fala dessa questão de não se trata de quando eu falo em ato político e tudo mais, não é partidarismo, não estou querendo defender uma bandeira de um partido especificamente, mas claramente eu defendo uma ideologia. E eu, fazendo isso ativamente, eu acho que é mais honesto da minha parte, dizer que eu defendo uma ideologia que vai contra o contexto atual ideológico. Porque se eu não disser isso, eu vou estar fazendo isso da mesma forma, só que omitindo essa informação, e aí eu particularmente acho injusto. Uma outra questão é que na divulgação científica também existe essa questão da necessidade. Quem é minoria, quem está ocupando esses espaços, enfrentando as opressões diárias e tudo mais, elas precisam se reafirmar cotidianamente do porquê elas estão nesses espaços, do porquê elas precisam estar nesses espaços. Então, nesse contexto também, ser ativamente político na divulgação científica que essa pessoa faz também é importante. E aí, respondendo a pergunta e pegando aquilo que tu disse, que realmente é uma coisa que acontece, quando, por exemplo, a gente começa muito político para falar de porífera, vamos dizer assim, e aí começa a falar de política no meio, uma parte vai desistir. Seja porque achou desinteressante, seja porque não concorda. E aí eu acho que é importante a gente entender que a divulgação científica ela tem uma variedade de técnicas que o Lucas, né? O Lucas, eu acho que ele pode até falar melhor do que eu. E aí, nesse contexto, por exemplo, a divulgação científica que eu faço no meu canal, ele é claramente direcionado para um público. Quando eu digo isso, eu não estou falando que outras pessoas de outras categorias não podem ir lá assistir e talvez até gostar. Mas o tipo da minha fala, a forma com que eu falo e os conteúdos que eu apresento, eles têm um alvo. E isso é bem paulo freireano mesmo. A gente não pode pensar no público, no aluno, no consumidor, como um quadro em branco que está só colando coisa nele. Ele é ativo, ele vai buscar ativamente os conteúdos. Então, ali, eu estou tentando sensibilizar um pedaço ínfimo de uma população maior sobre alguns temas que eu, politicamente, julgo importantes. E aí, respondendo a pergunta dentro dessa questão técnica, eu acho que as mídias tradicionais, como a Dani já disse, são fundamentais, e eu somaria que assim, isso também é uma questão política, que fere um pouco a questão da quarentena, mas, por exemplo, eu não estou de quarentena há muito tempo porque eu estou tendo que trabalhar, então eu já não tenho esse privilégio de ficar em casa. E uma vez que eu já não fico em casa, eu estou usando dessa desvantagem que eu tenho para fazer uma coisa fundamental que é o trabalho de base, que é você ativamente ir atrás das pessoas e levar as informações. E aí, essas pessoas que eu busco ativamente, eu já não vou falar da mesma forma com que eu estou falando aqui, com que eu estou falando no meu canal, com que eu falo no meu Twitter. A gente tem que adequar essas coisas a cada uma dos públicos, né, para facilitar, para que exista, igual, isso é uma coisa que você falou muito bem, né, para que exista diálogo.
a gente tem que adequar o conteúdo. Eu acho que isso que tu faz é uma adequação ao conteúdo, ao público que te acompanha, e acredito sim que deve estar surtindo efeitos. Apareceu uma mensagem aqui no celular, desculpa. Enfim. E aí, então, eu diria isso, que realmente uma boa parte da população, que eu diria que é o foco, que deveria pelo menos ser o foco do nosso trabalho, ele nem está na internet. Então, trabalhos de base são importantes. E aí, para trabalho de base, existem, sim, partidos políticos de direita e de esquerda que fazem isso, existem instituições religiosas que fazem isso, existem escolas, existem universidades, existem ONGs. Então, para fazer trabalho de base, você não tem desculpa. É só procurar, porque existe uma diversidade de instituições dos mais tipos de princípios que fazem esse trabalho de base. Então é isso. Desculpa, Lucas, ter te cortado, mas é que só para não mudar o contexto. Imagina. Lucy, isso que você falou sobre o público, né, de ter o público é importantíssimo para um bom trabalho de divulgação científica, buscar o seu público-alvo, né? Lá na Micro FMG a gente não tem relação nenhuma, a gente não cita política em nada, mas no meu Lucas X Bio, eu sou o divulgador científico, então não é mais instituição, e lá eu sou bem político na minha divulgação científica. E eu sei que é um grande problema, porque eu estou sempre perdendo seguidores quando eu envolvo alguma coisa de política, né? A política mais direta, eu sempre estou perdendo. Eu lembro nas últimas eleições que eu citava muito mais do que as outras, eu perdi muita gente. Mas isso não é só com política. Algumas lives que eu fiz sobre educação sexual, sobre questões de gênero, fiz lives com outras pessoas, né, que me convidaram para entrar com a parte biológica, e eu perdi vários seguidores depois que eu fiz uma live desse tipo. Então eu acho que a gente precisa de fazer de fato um trabalho de base, a gente precisa de politizar essas pessoas, né, e tentar diminuir esses preconceitos relacionados a essas questões. Agora, falando da pergunta em tempos de pandemia, como alcançar as pessoas que não têm acesso à internet e tecnologia, eu fiquei pensando, eu sempre penso nisso, principalmente por conta do nosso podcast, que é o podcast voltado para o público leigo, para a pessoa de comunidade, de favela, que não consegue ter esse acesso. Eu sempre, antes de dormir, eu estou pensando nisso. Eu hoje, Lucas, em tempo de pandemia, nesse contexto pandêmico, eu não consigo fazer divulgação científica para o povo que não tem acesso à internet e tecnologia. Eu não consigo. É um desafio muito grande para a gente. Eu já fiz trabalhos que eu consegui alcançar essas pessoas, mas nesse contexto eu não consigo, embora eu queria. Morei em favela minha vida inteira, hoje não, mas eu tenho esse acesso. A minha vontade é chegar e colocar um telão e falar de ciência com a galera, né? Mas não é tão fácil, a gente tem que também trabalhar o interesse dessas pessoas a assuntos científicos, né? Eu sei, talvez eu falando lá, como eles me conhecem, isso é legal, né? Quando essa proximidade acontece, eles vão ouvir, né? Então a gente talvez tem que fazer isso, né? Aproximar dessas pessoas para poder falar de ciência. Mas eu hoje não faço, infelizmente. Eu queria só falar, Rafael, rapidinho uma coisa, porque eu tinha falado da concessão pública e não completei. Eu só queria fechar a questão, porque esse entendimento de que essas redes de rádio e de TV são concessões públicas, por lei, elas teriam que dar uma parte da programação com programas educativos. E esses programas, eles passam de madrugada. Então, no nosso país, a gente tem essa questão de, como eu citei o Darcy Ribeiro, da educação, da destruição, o sucateamento, ele ser um projeto, né? Então, hoje, você bota na televisão, para quem tem acesso a Sky, você vê lá, TV, canal universitário, ele está há anos fora do ar. Isso é um absurdo, sendo que a gente tem cursos, não só de comunicação, mas de várias áreas de conhecimento, que poderia estar produzindo conteúdo popular, né, das pessoas para a gente se ver na tela, e não tem. Então, o rádio, na época que eu estava no mestrado, a rádio que estava dentro do hospital onde Nísio da Silveira trabalhou, ele era feito a pauta, o programa apresentado, tudo pelos usuários de saúde mental e usuárias, e essa rádio foi fechada pela Polícia Federal, porque ela tinha um alcance de 1 quilômetro, ela só pegava a região do Meia, quer dizer, fazia uma diferença na vida daquelas pessoas,
mas a polícia fechou pela questão da lei. Eu não vou entrar no mérito, porque a ação da polícia está respaldada. O que a gente tem que problematizar é essa questão da concessão. Então, a gente tem uma concessão pública que não atende à sociedade, atende a um pequeno número de famílias que tem esses conglomerados. Gente, que medo de tirar do ar, né? Mas, assim, é um absurdo isso, né? A gente tem que ter o acesso. E eu assisti uma aula esses dias sobre divulgação científica e foi trazido também a questão do WhatsApp, né? Porque uma das questões da fake news, desses estudos da fake news ligado com a política que elegeu esse e aquele presidente, o WhatsApp ele foi um recurso de disparador de mensagem muito grande. E a gente está perdendo a batalha para o WhatsApp, né? Então, eu acho que, para quem gosta, que é como a Lucy falou ai, meu Deus, como é o nome Lucas. O Lucas falou, né? A gente tem um público. Essa ideia de querer abarcar todo mundo é ilusão, né? Você tem que escolher um público, minimamente você tem que ter um setor. Porque se você achar que vai, né, falar com todo mundo, agora, para quem quer uma linguagem popular, uma dica também é usar o WhatsApp, é fazer imagens ou cards, né, de maneira que tem até uma pergunta que mandaram sobre a diferença de divulgação científica para popularização científica, né? Já entrando um pouco, né, na minha visão, a popularização é uma maneira mais ampla de você popularizar, né? E a divulgação está dentro da popularização científica, na minha visão, mas isso não é consenso, na literatura tem discussão e tal, mas eu acho que, por exemplo, a segmentação do público, de eu querer conversar, como o pessoal tem mania de, entre aspas, né, falar dos tios do WhatsApp, da vovó e tal, é justamente fazer. Então, quando eu crio um card para o Divulgo Covid, que é nosso Instagram sobre Covid, eu pergunto se minha mãe entendeu. Quando minha mãe me dá um retorno, eu fico, pô, que legal, ela entendeu aquele gráfico. Então, eu acho que a gente tem que conversar com as pessoas, perguntar se ela entendeu, se... É isso. Joia. Ok, obrigado, Daniel. Bom, tá vendo? Mesa redonda é isso daí, é para a gente conversar, né, gente? Porque senão ficam 4 mini palestras e aí não é o propósito, né? Mesa redonda é isso. E o pessoal continua mandando perguntas aqui. A Daniele já até tocou na questão da diferença entre divulgação científica e popularização científica, né? São dois pontos necessários. Alguém quer tecer algum comentário sobre essa diferença? Alguém gostaria de falar dessa pergunta? Ela vai Qual que é a aparecer pergunta? depois ou agora? Tá. Bom, Para sempre. tá, a gente pode ir para a próxima também, né? Na sequência, já estão perguntando aqui para a Lucy como é que é o trabalho que ela desenvolve no Museu da Amazônia. Pode falar um pouquinho, né? O Museu da Amazônia, né, que é uma instituição relativamente nova, ela está com 11 anos de idade, se eu não me engano. Ela é uma instituição privada, sem fins lucrativos, parece uma ONG, que ela é responsável por cuidar de uma área que eu não lembro quantos hectares de floresta amazônica, que está dentro de uma reserva maior chamada Reserva Duque. E o objetivo dela, além de proteger essa área, é desenvolver, num contexto museológico, atividades de divulgação científica e pesquisa e construção de acervo científico. Então, o meu contexto ali dentro é a produção de uma exposição de paleontologia e de atividades de divulgação científica de paleontologia. Inclusive, se vocês seguirem o Instagram do Museu da Amazônia, que é Museu da Amazônia, vocês vão ver no Stories que tem lá um quadradinho hoje, que é Fossil Friday, né, uma hashtag, e aí tem um quadradinho para você deixar sua pergunta lá sobre paleontologia. Saindo daqui, eu vou lá responder essas perguntas, então já fica aí o convite para quem quiser mandar pergunta para lá. E então, estou desenvolvendo uma exposição de paleontologia e tudo mais, e estou, então, trabalhando também na construção do acervo paleontológico, com atividades de campo, com resgate de material fóssil, com recebimento de doações de pessoas que encontram, e também estou fazendo pesquisa com paleontologia, mas também, aí já fora do museu, sim, como pesquisador, eu também faço pesquisas com filosofia e divulgação de representatividade, questões de gênero.
Então, basicamente é isso. Fique em Manaus. Quando acabar a pandemia e vocês vierem aqui, não deixem de visitar. Certamente. Eu andei vendo as fotos lá, eu gostei muito do que eu vi. Eu quero conhecer pessoalmente. Joia. Ó, vamos para a próxima. Bom, essa eu tinha mencionado, né? Qual a diferença entre divulgação científica e popularização científica, né? Do Vinícius. Bom, é bem simples o termo, essa eu posso responder rapidamente para a gente ir para outras perguntas, né? Divulgação científica é aquilo que a gente faz, que os cientistas fazem entre os pares, entre eles, né? Então, esses congressos que existem dentro de cada área, né? Uma coisa muito interna, a divulgação feita nos periódicos especializados, isso é uma divulgação científica, que é eu divulgar os resultados da minha pesquisa para outros cientistas, né? É dentro de uma esfera muito limitada. A popularização, ela visa atingir o não cientista, atingir o leigo, atingir o público que nem quer saber de ciência, né? Popularizar é atingir a população de todos os níveis, né? Independentemente do nível de aceitação da ciência ou não, né? A gente quer espalhar mesmo a ciência por aí. Então, no final das contas, não tem problema a gente falar divulgação, popularização, assim, com o mesmo intuito. A gente quer espalhar a ciência, né? Mas a literatura, vocês vão encontrar essa divisãozinha aí que não chega a ser problemática, né? Tem uma próxima pergunta aqui, da Rafaela Costa. Como futuros professores, como podemos fazer para desmistificar as fake news para os alunos cujos pais ou responsáveis são disseminadores dessas informações falsas? E aí, pessoal, quando o problema está em casa, é pai e mãe mandando WhatsApp aí, né, de fake news. Rafael? O que dá para fazer? Pode falar, Lucas. Rafael, eu só quero me despedir, na verdade, porque como eu estou aqui para Viviane, eu tenho outro evento às 19 horas também. Bom. Eu estou um pouco Então atrasado dá para suas esse outro últimas evento. palavras aí. Mas eu Não tem problema. queria agradecer a participação nesse evento. Eu achei essa terceira semana acadêmica da licenciatura, especialmente, muito interessante, ótima. Eu queria que tivesse sabendo, ficar divulgado melhor até chegar até mim, assim, essa informação, para tentar mandar para uma galera que eu sei que está fazendo licenciatura, para uma turma que eu dou aula de pedagogia de uma universidade também, fazer parte. Eu espero que os próximos a gente possa tentar se conectar melhor, porque talvez eu não vi, passou despercebido o evento, mas eu vendo tudo isso, eu achei super interessante, poder dividir esse espaço com a Lucy e com a Daniela também foi sensacional, aprendi muito, as falas foram sensacionais, muito obrigado, gente, me desculpa ter que sair mais cedo, é porque eu vim ocupar um espaço aqui da Viviane, e espero que tenha gostado do trabalho que a gente desenvolve, eu achei o congresso, esse evento sensacional, a equipe que organizou também, muito obrigado, e eu espero que vocês tenham gostado de tudo e que vocês possam seguir a gente trocar ideias e quem sabe eu responder essas perguntas aí que eu não posso responder agora. Mas um grande abraço para vocês e ótima sexta-feira. Prazer, Lucas. Muito Joia, obrigada. Lucas. Tchau, tchau. Gente que agradece. Um abraço, cara. Bom, mas aí fica a pergunta, então, né, da questão aí. O que a gente faz para combater a fake news dentro de casa, gente? Posso começar? No Brasil, contextualizando o nosso país, a gente geralmente tem uma coisinha que se chama famílias disfuncionais, em que as relações hierárquicas são mal estabelecidas, em que os pais geralmente têm problemas, fugiu a palavra, psicossomáticos, sei lá, coisas nesse sentido, e às vezes alcoólatras, e às vezes questões sérias impostas ou potencializadas pelo contexto social que a gente está inserido, e isso naturalmente torna difícil qualquer relação familiar. Num contexto acirrado como de fake news, em que envolve uma passionalidade daquela pessoa que defende uma fake news, justamente por ser algo que corrobora algo que ela previamente acreditava, essa relação ela tem que ser construída com muito cuidado. Você tem que saber onde você está, você tem que saber qual a imposição hierárquica que a sua família gera para você,
e tentar elaborar estratégias em que você consiga levantar um diálogo de sensibilização, porque isso é uma coisa muito importante, gente. Contra fake news, a gente é incapaz de abrir a cabeça da pessoa, tirar cirurgicamente a fake news de lá e pôr uma coisa decente. Isso é impossível. A gente tem que sensibilizar, a gente planta a sementinha do mal lá, brincadeira, né? A gente planta a sementinha do bom senso na cabeça dela, que é a sensibilização, e caso funcione, caso germine, ela vai sozinha buscar a consciência. Que aí a gente volta lá nas falas do Paulo Freire, do aprendizado, que ele é ativo, ele não é só passivo por parte da pessoa que está aprendendo, que as pessoas, existe uma relação de troca. Então, eu diria que a melhor forma é você primeiro ver se é seguro fazer isso, ter esse tipo de diálogo, sua segurança em primeiro lugar. Depois, caso seja, você buscar técnicas ou estratégias sensibilizatórias em que você não vira para ele e humilha eles, assim, tipo, você tá errado, olha como vocês são burros, eu que sei, eu que tô na graduação, que seja. Não, você tem que mostrar que, tipo, pô, mãe, mas será que isso que tu falou faz sentido se a gente olha isso, isso e isso? E aí, se ela falar, não, é isso e acabou, tipo, acabou, tenta outro dia. É complicado, mas tem como. Mas é complicado. E envolve questões de segurança. Então, estejam seguros antes de entrar nesse tipo de diálogo. Completando o que a Lucy falou, é fato, né? Eu tive esse exemplo, um aluno falou para mim, a gente estava discutindo um texto sobre alfabetização científica, e aí eu pedi para que eles falassem da realidade deles, e ele falou que os pais deles são contra a vacina. E aí a dica que eu dou, e que a gente refletiu junto, eu e os alunos e alunas, foi o seguinte, eu falei assim, você sempre acreditou que a vacina ela é boa, que ela realmente protege? Fiquei perguntando a ele, aí ele falou que não, que havia um tempo que ele nem sabia, não conhecia, ele era vacinado, mas ele não sabia. E aí a gente ficou conversando até chegar à conclusão, que eu perguntei a ele como ele chegou à conclusão de que a vacina é boa, e o que ele achava da vacina em relação à Covid. E aí ele falou dos receios, das dúvidas, mas que ele não era contra a vacina. E aí a gente fez uma reconstrução do caminho que ele fez até ele chegar nesse entendimento, nessa posição de que ele era a favor da vacina da Covid. E a partir dessa análise, desse caminho que ele trilhou, eu falei para ele que o ideal seria ele tentar conduzir os pais dele a esse mesmo caminho, que, como a Lucy falou, não adianta brigar, não adianta, quer dizer, a gente já não tem um almoço em família, uma família disfuncional em paz há muitos natais, né? Então, brigar não é o caminho, querer abrir a cabeça, né, essas coisas impor. A gente tem que, como eu falei na minha apresentação, é uma guerra de narrativas. Então, precisa também identificar quais são os focos de retroalimentação. Então, se existem canais de fake news, você dizer, olha, esse canal aqui que você segue, ele está falando notícia falsa, porque aí você dá uma contraprova. É uma construção. E no caso desse aluno, ele falou que ele não tinha paciência. Não tenho paciência de tentar. E aí eu falei para ele que era importante. Então, alguns autores até falam, né, que é o autor da área da comunicação, não sei se é Stuart Hall, ele fala da importância de uma educação para as mídias, né? E aí o letramento, que ele é um termo que não é nosso, né? Ele tem um letramento linguístico, o letramento de outras áreas de conhecimento. Então, quando você pensa em você, pegando tudo que a gente conversou aqui já essa noite, né? De você ter um olhar crítico de tudo, é você duvidar, né? Então, se eu sigo determinada página ou um canal, se eu acho alguma coisa que eu não concordo, não é porque eu sigo aquele canal que eu vou aceitar passivamente. Eu fico, nossa, será? Eu achei estranho isso. Então, uma coisa que a gente sempre conversa nas aulas, né? É isso, é a gente ter essa capacidade de duvidar e de buscar, e de a gente ouvir diversas facetas. Quando eu era aluna do mestrado, a gente fez um trabalho extra, que não era de disciplina nem nada, que a gente pegou o discurso, um fato noticioso, e a gente pegou a Carta Capital, a Veja, Isto É, e uma outra revista, a Época.
E aí a gente pegou o mesmo fato e analisou como era a narrativa contada em cada revista. Quer dizer, aí você vê que não existe uma verdade, existem formas de contar. Então a gente está nessa guerra. Então a dica que eu dou para futuros professores e para professores que estão atuando, né, é que façam um exercício com os alunos, pegar um fato que aparentemente é um fato, né? E aí você traz matérias de jornais diferentes, com linhas editoriais diferenciadas, e pede para os alunos analisarem como essas narrativas elas estão disputando a questão simbólica aí do que seria a verdade. E aí eles mesmos vão aprender esse exercício e, quem sabe, serem propagadores dessa maneira de ver, de pensar e de analisar esse cenário midiático de informação e que eles façam isso dentro de suas casas. Joia. Bom, meninas, como dizem por aí, o papo tá bom, né? Tá ótimo. A gente precisaria de mais tempo para prosear, tanto conteúdo bacana que a gente tem para trocar figurinha, mas o tempo nosso já está esgotando, né? Digo para vocês que nós tivemos mais perguntas aí no YouTube que poderiam ser respondidas e tratadas, mas daí eu vou pedir para o pessoal que está acompanhando a gente no YouTube para, né, procurar vocês diretamente para conversar, para trocar mais ideia, porque eu sei que vocês estão à disposição. E por isso, eu já vou encerrando a nossa mesa redonda de hoje. Eu chamo a Ana Maria para fazer a finalização. Você já pode finalizar para a gente, Ana? Cheguei, pessoal. Muito obrigada. Parabéns para vocês. Vocês foram incríveis aqui hoje. Muito obrigada pelas contribuições. Foi assim uma mesa incrível para o nosso último dia, né? Para fechar essa semana assim com chave de ouro mesmo. Muito obrigada, Lucia, Daniela, o Lucas que teve que sair mais cedo, o Rafael que mediou lindamente essa mesa. Muito obrigada mesmo. Quero agradecer também a Viviane, que não pôde estar presente, mas que estava super disponível, super afim, né, de participar da atividade com a gente. E as perguntas que não foram respondidas aqui agora, né, que a gente viu que o tempo foi pouco, tinha muito papo para a gente colocar aqui, mas as perguntas que não foram respondidas, elas serão levadas para os convidados e eles vão responder e a gente vai colocar no Instagram. Então, assim, continua acompanhando a gente lá que a gente vai colocar as respostas das perguntas todas lá. É isso, muito obrigada aos convidados, convidadas. Quero começar agora a encerrar a nossa semana, encerrar a nossa terceira SACBio. Só que antes disso, vou falar de uma coisa aí que tem muita gente ansiosa querendo saber o que aconteceu, né? E aí, vai ter camisa ou não vai esse ano? Vai ter camisa sim, vai ter camisa da terceira semana acadêmica da Licenciatura em Ciências Biológicas, da nossa terceira SACBio. Vamos colocar o modelo da camisa aí para vocês. A gente vai ter duas opções de camisa, né? A gente tem a camisa no cinza e no branco. E a diferença entre elas, tem duas camisas, né? No cinza e no branco. Só que a gente vai ter elas no algodão e na malha PV. A malha PV, ela é feita de poliéster e viscose. E o valor dela, ela é mais barata. A na malha PV, ela vai sair a R$30. No algodão, ela vai sair a R$40. Essas informações, elas vão estar todas lá no Instagram da SACBio. As vendas começam a partir de amanhã, no sábado, e vão só até domingo. É venda relâmpago. Quantidade limitada, então, quer essa camisa aí, garanta sua camisa lá amanhã com a gente. Vendas pelo WhatsApp. É isso. Gostaria de agradecer a todo mundo que participou da nossa terceira edição da SACBio. Foi um prazer inenarrável para a gente, foi muito especial essa edição. Foi um evento que a gente vem construindo aí há muito tempo. A gente começou ali com a festa de organização, né, lá no início do ano, para levantar fundos para o evento. Acabou que tudo mudou e de um evento que era para ser presencial se tornou aí totalmente digital, né? Então, mesmo com todos os problemas, todos os percalços no caminho, a gente conseguiu fazer um evento legal, com a participação dos estudantes. Participação não, eu diria que foi um evento construído pelos estudantes da licenciatura em Ciências Biológicas aqui da UFV Campus Florestal. Todo mundo ali ajudou, contribuiu, a gente fez um formulário online, todo mundo colocou o que queria, sugeriram horário, palestra, nome de convidado. Então, foi um evento construído por todo mundo. E acabou que os minicursos que foi, assim, eles foram submetidos, né, por
por quem quis submeter os minicursos, né? Acabou que a gente conseguiu atender os pedidos dos estudantes, então deu tudo certo. Foi um evento que, mesmo com todo o problema, né, mesmo com esse ano difícil que a gente está enfrentando, a gente conseguiu aí um evento legal, interessante, com palestras que há muito tempo era uma vontade nossa, né, de ter na nossa semana, minicursos que a gente sempre quis ter, então foi muito especial para a gente. Eu gostaria de agora chamar a comissão organizadora da terceira Civil, Vinícius, Gabi, Mariana. A Júlia não pôde estar presente aqui hoje, vai ser só a gente para encerrar esse evento. E quero agradecer também aos nossos convidados, né, aos palestrantes, convidados, aos mediadores, aos professores que toparam aí com a gente e fizeram aí junto com a gente esse evento lindo, histórico, aberto ao público, gratuito, esse evento aí que foi sensacional. Muito feliz com isso tudo. Palavra de vocês. Vai, Vini. Ninguém começa, eu começo, então. Eu queria fazer as palavras da Ana, as minhas. Nós tivemos alguns meses de pura intensidade trabalhando nessa semana. Foi uma semana super louca, acordando às 5 da manhã e dormir à meia-noite, mas tudo isso valeu muito a pena, porque o feedback que a gente recebeu de vocês foi incrível. O feedback das pessoas que participaram da semana, como palestrantes, como convidados, como mediadores, foi muito incrível, então eu estou extremamente grato. E, mais uma vez, eu gostaria de agradecer todos vocês que fizeram essa SACIBio possível conosco e a você que está assistindo nesse momento, porque sem você, nada disso teria acontecido. Então, muito, muito obrigado. Gabi. Gente, tem alguém mexendo no meu microfone que ele está com vida própria. Enfim, queria primeiramente, né, agradecer aos meus colegas e amigos, que são Vini, Mariana e a Ju, que não esteve presente, pela ajuda na organização desse evento maravilhoso, porque, como dizem, né, quem vê corre não vê a luta. Quem vê close não vê corre, na verdade. E gostaria de agradecer também aos estudantes pela participação nessa construção, porque vocês também nos ajudaram nesse momento. E o evento superou todas as nossas expectativas. Muito mesmo. Eu fiquei, tipo assim, no chão com esse evento que a gente conseguiu organizar. E me fez perceber o quão capaz cada um de nós 5 estávamos para esse momento. Coisa que, no início, eu fiquei, tipo assim, nossa senhora! Mas quando eu vi a gente aqui, tipo, eu percebi o quão capaz a gente estava para esse momento mesmo. E, não sei, gente, eu gostaria também de agradecer a cada um dos nossos convidados, mais uma vez, por terem aceitado o nosso convite. Vocês todos foram perfeitos na nossa semana. E aos professores e colegas de curso por aceitarem nosso convite para mediar as atividades. Essas são minhas palavras e estou emocionada com esse evento lindo que fomos capazes de realizar. Mesmo com alguns pequenos erros técnicos, né, que sempre acontecem, ainda mais por ser a primeira vez ao realizarmos um evento nesse formato. Obrigada a todos e todas que nos assistiram e estão dando os feedbacks sobre o que estão achando. Muito obrigada mesmo. Eu não tenho nem palavras mais para agradecer. Beijos e boa noite a cada um de vocês. Mari, você vai falar alguma coisa? Meu microfone também tá com vida própria aqui. Gente, eu fui a última a falar, acabou que todo mundo falou um pouquinho do que eu queria falar. Mas, assim, essa é a terceira semana acadêmica que a gente faz. Todas as outras, elas foram presenciais. E, assim, esse ano não seria diferente. Ela estaria acontecendo no nosso campus. E aí, bum, veio a pandemia. E a gente ficou assim. E agora? A gente tinha tantos planos, tantas coisas para colocar em prática na semana acadêmica. E aí veio a ideia de fazer o evento online. E é claro que a gente ficou com frio na barriga, inseguro. É a primeira vez que a gente faz um evento dessa forma.
E, gente, não podia ser diferente, né? A gente está fazendo um evento histórico na biologia, um evento histórico no nosso campus da UFV. E, assim, eu acho que tudo que é feito com muita dedicação, com muito carinho, igual a gente fez, não tem como dar errado. E essa forma online, assim, por mais louca que foi para a gente de organizar, assim, mais incerta, ela teve lá todas as suas vantagens. A gente teve a oportunidade de ter gente de fora do país palestrando aqui com a gente, igual a Marla, que estava lá no Canadá. A gente teve a oportunidade de ter inscrito de fora do país, a gente teve inscrito de Porto Rico, gente. E a gente não precisa ir muito longe, a gente teve a oportunidade de ter aqui com a gente na SACBio pessoas de várias universidades, ministrantes, palestrantes de todas as regiões do país. Então, assim, eu acho que, às vezes, tirar a gente da nossa zona de conforto é o melhor que pode acontecer. E foi o que aconteceu aqui nessa SACBio. A gente foi tirado da zona de conforto e, gente, isso foi tudo de bom. E eu tenho muito que agradecer por fazer parte dessa organização. Todos nós tivemos algo de especial para acrescentar nessa construção. Não só nós da comissão, igual vocês falaram, a gente fez um formulário aberto ao público, todo mundo participou da construção do evento. E assim, não tinha como dar errado. Então, eu quero agradecer a vocês por ter feito isso tudo comigo, agradecer a todos os professores, a todos os ministrantes, a todo mundo que se inscreveu, que está aqui até agora assistindo a gente, e falar que eu espero todo mundo na semana acadêmica do ano que vem, na nossa 4ª SACBio, porque depois dessa, amor, não tem como ser nada menos do que isso. Então é isso, gente. Muito obrigada por essa oportunidade. Foi uma honra ter tanta gente massa com a gente esse ano. E ano que vem não vai ser nada menos do que isso. Então, beijo para todos. Uma boa noite. E é isso, gente. Muito obrigada por tudo até aqui. Não se esqueçam de responderem o formulário de inscrição, está aqui embaixo na descrição. Deem um F5 na página que vai atualizar. Fiquem com calma que vai aparecer aí. Muito obrigado, gente. Boa noite. Beijo. Pessoal, não se esqueçam também das camisas, hein? A partir de amanhã, vendas limitadas. Então, quem quer não já se esqueçam. Valeu demais. Boa noite. Boa noite. Estamos rolando ainda, pois ela fala não, falou não, vou. Grava na pose. Ela falou, vou deixar esse pessoal falando no YouTube para sempre agora. Olá, Felipe Neto, sou teu conterrâneo. Muito obrigada à nossa comissão técnica, o pessoal que foi no suporte, galera maravilhosa, arrasaram. Muito obrigada a todo mundo. Pode encerrar, gente. Amo todos vocês. Vou encerrar agora. Pode encerrar, obrigado. Tchau, gente.